Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos colocar diante de Ti e te agradecer, ó Pai, pelo fato de o Senhor ter nos trazido aqui essa manhã. Te agradecer, ó Pai, pela salvação que temos no Senhor Jesus e te agradecer, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito habita. Nós pedimos que o Senhor nos ensine essa manhã e que, ó Deus, não seja um mero conhecimento das Escrituras, um conhecimento sim, mas seguido de prática, e não apenas um conhecimento pela intelectualidade da informação, mas que a Tua Palavra seja vida em cada um de nós e reflita em nossas vidas o caráter do Senhor Jesus. Te pedimos e te agradecemos isso em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Vamos abrir para 1 Coríntios capítulo 10. E hoje nós temos o último estudo juntos no livro de 1 Coríntios. Não conseguiremos ver aquilo que nos propusemos no início sobre aqueles assuntos, mas o importante foi vê-los com calma, foi vê-los de uma forma mais detida. A ideia hoje é estudarmos juntos o tema Aprendendo com Israel no deserto. O que isso tem a nos ensinar? Como algo que aconteceu na primeira aliança, diferente da aliança que vivemos hoje. Como algo que aconteceu de uma forma em que Deus falava de uma forma completamente diferente como Ele nos fala hoje. Em circunstâncias em que o Espírito não habitava como habita hoje. Como aqueles fatos podem nos ensinar? E se podem nos ensinar, o que ele tem a nos ensinar? 1 Coríntios capítulo 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis, versículo 1, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, só um parênteses aqui, não vamos entrar nisso, mas batismo, normalmente nós associamos batismo com as águas, né? Batismo com a imersão, batismo com aquilo que João Batista fez e Jesus faria. João Batista batizou em água, Jesus batizaria no Espírito e no fogo. A palavra batismo significa identificação. Quando Jesus nos batiza no Espírito, o Espírito nos batiza no corpo, como diz 1 Coríntios, e passamos todos a termos dons dentro e funções dentro do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, essa palavra batismo significa identificação. Né? Essa palavra no original era usada para tingir uma peça de roupa. Então, quando alguém tinha uma peça de roupa branca e tinha ali um tingimento azul, eles pegavam essa peça de roupa branca e batizavam. Batizar é mergulhar, né? Batizavam nessa tinta de outra cor e saía aquela peça de roupa o quê? Identificada com aquela cor que ela foi tingida. Batismo, a palavra batismo significa identificação. Portanto, aqui, fechando parênteses, eles foram batizados na liderança de Moisés, foram identificados com a liderança de Moisés, ali no deserto. Vamos voltar aqui. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Né? Vimos aquele tipo de Moisés, que Moisés quebra o tipo de Cristo, quando Deus chega para Moisés e fala: a primeira vez, fale a rocha. A primeira vez, fira a rocha. Vamos lá, me corrijam aqui, né? A primeira vez, fira a rocha. E a segunda vez, fale a rocha. E foi por esse fato que Moisés ter ferido a rocha a segunda vez, que ele não entrou na terra. Mas Deus, por ele ter ferido, ele ficou com receio do povo. Aquela história, a primeira vez deu certo, ele quis usar a segunda vez o mesmo método. E por que ele não entrou na terra? Por isso. O que Deus estava nos mostrando aí? Que aquela rocha era uma figura do que viria de vir. Aquela rocha era Cristo. E Cristo seria ferido uma única vez. E depois, aquele que crê com o coração e confessar com a boca seria salvo. Ali Deus estava nos ensinando como é que se daria a salvação.
Era uma figura para nos ensinar hoje, na nova aliança, como se daria a salvação. Portanto, eu não tenho mais nada para fazer? Não, por quê? Porque a rocha foi ferida uma única vez. E eles experimentaram isso como figura. Versículo 5, entretanto, Deus não se alegrou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Até então, Israel, primeira aliança, saindo do Egito, deserto, nada a ver conosco. Não tem nada para nos ensinar. Isso foi algo que Deus trabalhou com Israel. Versículo seguinte, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E a pergunta é, cobiçamos as coisas más que eles cobiçaram? Quais foram as coisas más que eles cobiçaram? Porque Deus está dizendo, não faça o que eles fizeram no deserto. Como é que nós não vamos fazer se nós nem sabemos o que eles fizeram no deserto? Esse texto, só para nós pegarmos um paralelo, abram para Hebreus, nós já vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 3. Não vamos estudar sobre o descanso de Deus, mas é esse paralelo que eu quero mostrar para vocês, da mesma forma que tem em 1 Coríntios capítulo 10. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Até aqui, se parássemos aqui, nós teríamos o quê? Um problema de Israel saindo do Egito com os 12 espias, 10 falando uma coisa, 2 falando outras, o povo seguindo os 10, Deus se indignando contra eles no deserto, matando aqueles que tinham 20 anos para cima, que foram os que decidiram não ir para a guerra, não entrar na terra. E o que nós temos a ver com isso? Se não fosse o capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa... Opa, esse contexto nós estamos inseridos. Sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Opa, peraí, tem uma promessa para entrar no descanso? Tem, que descanso? De que forma? Aonde que está isso? Ora, se nós não aprendermos com Israel, nós não vamos entender o que é entrar no descanso. Vocês já estão no descanso, mas esse é um outro assunto, não é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é aprendermos com Israel o que aconteceu com Israel para saber como que nós estamos inseridos nesse contexto. E é isso que nós vamos ver nessa primeira parte, se Deus quiser, de hoje, verificando o seguinte, qual que é a identidade que nós temos com Israel, para que aquilo que Deus usou como figura para Israel sirva para nós hoje. É isso que nós vamos ver. Para isso nós temos que voltar para a história, Êxodo. Vamos abrir lá para Êxodo. E nós temos que retomar o que aconteceu lá com Israel. Lembram disso? Né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles José é vendido, que chega ao Egito, né? E Deus o usa para preservar da fome ali. Aí temos todo o contexto que os irmãos vão se encontrar com ele. Deus usa aquela situação para nos ensinar uma série de questões, como perdão, como soberania de Deus, enfim, todo esse contexto. Mas o que acontece? Quando toda a família de José vai para o Egito, né, eles começam a procriar ali, e começam a crescer. E aqueles... todo o governo ali muda ao longo do tempo, e nós conseguimos o quê? Verificar pelas escrituras que Israel se torna escravo no Egito. E é aqui que nós estamos, né? Israel se torna escravo no Egito, e Deus chega
para Moisés e fala: Moisés, eu decidi, chegou a hora de tirar o povo de lá. E nós conhecemos, vamos abrir para Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo capítulo 4, 22. E aí nós conhecemos o quê? O que acontece no Egito, quando Deus começa o processo de retirar o povo do Egito. Isso, muito bem, as 10 pragas, não é verdade? Deus começa as 10 pragas, e o que Deus começa a mostrar com essas pragas? Capítulo 4, versículo 22, de Êxodo, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. E o que Deus estava mostrando com essa morte? Capítulo 7, versículo 4. Êxodo capítulo... Todos os textos estão em Êxodo, tá? Então nós só vamos folhear de frente para trás, mas todos estão aqui. Êxodo capítulo 7, versículo 4. E por que nós estamos vendo isso? Para saber o que é que 1 Coríntios 10 vai nos advertir hoje, que nós aprendamos com Israel no deserto, para nós não cobiçarmos o que eles cobiçaram, né? Mas para nós aprendermos com Israel, deve haver uma identidade entre a igreja e Israel, entre a segunda aliança e a primeira, entre ser habitação do Espírito e não ser. Como Deus falava de uma forma diferente, como é que nós estamos inseridos nisso? É isso que nós estamos vendo. Êxodo capítulo 7, versículo 4 diz: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Deus chega num determinado momento, e para cada praga havia um Deus nominado no Egito, né? Então Deus julgou com as 10 pragas, 10 deuses que os egípcios tinham, né? E chega ao final e Deus fala: olha, eu vou exercer julgamento sobre os deuses do Egito. Capítulo 12, versículo 12. Por enquanto só o 12. Porque naquela noite, lembram? A primeira Páscoa, esta é a Páscoa bíblica, não a Páscoa bíblica, não a babilônica. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo. Ferir os primogênitos no Egito era executar juízo sobre aqueles deuses. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Primeira manifestação de Deus aqui em Israel era exercer juízo. O que é exercer juízo? Deus analisou o Egito, sentenciou o culpado, exerceu o juízo, o resultado daquela pena, culpado. Deus exerce juízo no Egito. Caminhando um pouco mais, capítulo 12 ainda, versículo 13. O que mais Deus fez com Israel? Versículo seguinte: entretanto, haverá um sinal, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Você quer se livrar desse juízo? Quer se livrar desse julgamento declarado culpado, em que vai ter a pena em relação a isso? Passe o sangue nos umbrais da porta. Mate o cordeiro na Páscoa e passe o sangue nos umbrais da porta. O que é isso? Mas espera aí, e se dentro da casa tivesse havendo alguma desavença, algum problema, não comeu na hora certa o cordeiro, deveria ter comido pães ázimos, e se tivesse havido algo dentro da casa, o que aconteceria? Para os que estivessem dentro da casa com o sangue nos umbrais, o que aconteceria? Salvo. Nada. Não seriam mortos. Por quê? Porque o sangue estava nos umbrais. O que eles fizeram para merecer isso? Por isso que Deus exerceu a sua graça, né? Manifestação de juízo e graça. Depois eles saem do Egito e começam a caminhada. E chegam na caminhada e vamos caminhar e vamos embora, que bom, né? E os egípcios todos deram ouro, vão embora, né? Saiam daqui. E eles começaram a caminhar, que bom, né? Todos contentes, isso é maravilhoso. E começam a caminhar e encontram um mar. De repente encontram um mar.
montanha de um lado, montanha do outro, mar na frente. Bom, eu estou começando a ouvir um barulho, Moisés, estou começando a ouvir um barulho de uns cavalos, está longe, mas estou começando a ouvir. E o que acontece? Deus muda o coração de Faraó. Soberania de Deus, isso é outro estudo extraordinário. E os egípcios começam a ir atrás, né? Capítulo 14 de Êxodo, versículo 16. E aqui nós já começamos a nos posicionar no sentido de dizer, não, espera um pouquinho. Se nós estivéssemos lá, tivéssemos visto 400 anos de escravidão, tivéssemos visto o quê? Todas aquelas pragas, de uma forma miraculosa, sobrenatural de Deus. Nós estávamos nesse contexto inseridos. Nós acreditaríamos em Deus? Ah, claro que sim. Como assim? Como é que Israel não acredita? Passando por... Seria suficiente para nós, ou não é? Morte dos primogênitos, sangue nos umbrais. O nosso primogênito não morre, os nossos animais não morrem, morrem todos os egípcios. Que Deus extraordinário. Chega no Mar Vermelho, Israel fala, Deus, chega para Moisés e fala, você nos tirou do Egito para nos matar aqui? Por que não morremos no Egito então? Lá pelo menos tinha túmulos. Capítulo 14, versículo 16. 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Divida o mar. 2 paredes, uma do lado do outro, e andem. Versículo 31. E viu Israel o quê? Poder de Deus. Como duvidar? Deus dividiu o mar. Já vimos as 10 pragas, vimos o sangue nos umbrais, saímos do Egito, e ainda não saímos de qualquer jeito, não. Saímos e ainda eles davam as roupas, ouro, vão embora, né? Deram todas as riquezas, e o termo que é usado no Antigo Testamento ali os egípcios foram despojados. Despojado é quando alguém, é um termo militar usado para o vencedor em relação ao vencido. Despojado, tirava tudo dele. Os egípcios, Deus muda o coração deles para que eles se despojem das coisas em favor de Israel. Ora, se tivéssemos lá, como não acreditar nesse Deus? Mas esse povo de Israel não aprende mesmo, né? Que mais que eles precisavam? Que mais que eles precisavam ver para crer? Manifestações de Deus dessa natureza. Versículo 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. E confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Isso era algo para a vida inteira. Imagina se estivéssemos lá, enquanto vivêssemos, íamos nos lembrar desse fato. O que Deus exerce aqui? O texto diz, grande poder. Abrir o mar, passamos em seco, chegamos na ponta do outro lado, e os egípcios entraram no mar, e agora, Moisés, para onde nós vamos correr? Deus fecha o mar. E todos os egípcios morrem, afogados. Aí começaram a caminhada no deserto. E começaram a caminhar no deserto, cadê a bússola? Bom, não tem? Bom, para onde nós vamos? E agora? Êxodo capítulo 40. Versículo 34. A 38. Êxodo capítulo 40, 34 a 38. Diz assim. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O que é isso? Né? O que é isso? Direção de Deus. A nuvem parava, abre acampamento, é hora de parar. A nuvem parou. Monta o tabernáculo, levanta, parou. A nuvem levantou e vamos embora. Recolhe acampamento e vamos embora. Vamos atrás da nuvem. O que é isso? Direção. E quando tivemos que caminhar à noite? Coluna de fogo.
Deus estava dando aonde colocar o pé, qual o passo, qual o caminho. O que é isso? Orientação de Deus. E Israel, não confiava, não. Vendo tudo isso, o que Israel fez? Senhor, o Senhor está no nosso meio mesmo? É verdade tudo isso? Deus exerce juízo, demonstra a sua graça, há uma manifestação absoluta de poder, orienta onde eles devem colocar o pé, e eles não acreditam. Mas povinho, hein? Mas que mais que eles queriam que Deus fizesse? Depois de ter isso a olhos nus, vistos, no dia a dia. 13:21, Êxodo 13:21. Hoje está fácil, nós só estamos em Êxodo, né? Para todo mundo procurar a Bíblia, não olha para mim não, vai lá, 13:21. Diz assim: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que está dizendo esse versículo 22? Nunca houve falha na direção. Nunca houve um dia que eles acordassem, bom, e agora, Moisés? Para onde nós vamos? A coluna desapareceu. A nuvem não está aí. E agora? Ficamos ou paramos? Nunca se apartou deles a nuvem e a coluna de fogo. Como não acreditar num Deus assim? Vamos lá, eu e você. Se nós estivéssemos lá, vamos lá. Se nós estivéssemos lá, tivéssemos visto tudo isso, vocês teriam alguma dúvida? Não? A senhora teria? Então vamos chegar lá, né? Teríamos alguma dúvida? Manifestações de Deus presente dessa forma. E aí o que acontece? Eles caminhando no deserto, viram o que viram, e falaram o quê? Começou o quê? Sentir sede. Moisés, estamos com sede. E não é Moisés, estamos com sede, é Moisés, você nos tirou de lá para nos matar aqui? Que história é essa? Onde é que está Deus? Esse Deus que você falou que nos tirou de lá, vai nos matar no deserto de sede? Êxodo 16:4. 2. Em toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, disseram os filhos de Israel: quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Eles esqueceram que eles eram escravos. Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vocês estão com fome? Sai aí fora e vai começar a chover maná do céu. Vocês estão com fome? A cada dia eu vou dar o provimento para vocês. Cada dia, todos os dias, vocês vão ter provimento. Capítulo 17, versículo 6. Água. Versículo 3 do 17. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? De novo, Moisés, tá bom, o pão nós vimos, caiu do céu, todo dia nós pegamos lá fora, saímos da tenda, abrimos a tenda, pegamos um manazinho, voltamos, cozinhamos o maná, comemos e tal, ótimo. Agora, bom, mas só pão, e a água? No versículo 6, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E Deus deu água. Depois de Deus ter exercido juízo e livrado por graça aqueles que obedeceram o que Deus havia dito, manifestou poder abrindo o mar, orientando-os dia a dia, sem nenhum dia haver ausência de orientação pela coluna e pela nuvem. Ele, todo dia, deu de beber e deu de comer esse povo. O que é isso?
sustento. Deus sustentou Israel no deserto todos os dias. Apesar de Deus ter tirado esse povo do Egito, não para ficar no deserto, para levá-los à terra. Apesar dele ter tirado para celebrar uma festa a Deus na terra prometida, o deserto não era o destino deles. Apesar disso, Deus os sustentou no deserto. Êxodo 25, 8. Mas como é que era o dia a dia deles com Deus? Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus não chega para Israel e fala, não, olha, tirei vocês do Egito, vou encontrar com vocês na terra prometida e vivam do jeito que dá no deserto. Aí vocês foram incrédulos, desobedeceram, não quiseram entrar, vocês vão ficar 40 anos, porque um dia em que vocês espiaram a terra será representado por um ano que vocês passaram no deserto, um dia para um ano, 40 dias espiando a terra, 40 anos no deserto. Ah, porque às vezes a gente pensa, não, Deus esperou 40 anos porque até morreu o último. Não, porque ele poderia matar todos num dia. Mas ele falou, vocês vão passar 40 anos, porque vocês ficaram 40 dias espiando a terra. 40 dias de incredulidade, um ano para cada dia. Mas Deus não fala para eles, ó, agora se virem no deserto, que nós nos vemos na terra prometida. Ele fala isso? Não, o que ele fala? Me façam um santuário, que eu estarei com vocês, todos os dias, nesse santuário. Versículo 8 de novo. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. 29, 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Bom, depois dessa, Israel não creu. E Israel começou a falar, está Deus no nosso meio ou não? Mas isso tudo foi feito por Deus mesmo. Moisés, estamos achando que é você, e não queremos mais você como líder não. Chegou em algum momento, ele falou assim, ó, faz o seguinte, Moisés está demorando demais lá em cima. Vamos fazer, nós vamos ver isso daqui a pouco, vamos fazer algo que nos leve de volta ao Egito. Lá nós éramos felizes. Lá sim nós tínhamos o que comer, o que beber, tinha até túmulos para sermos enterrados. E Deus fala o quê? Eu estou habitando com vocês todo dia, eu estou dando sustento, orientação, vocês viram o meu poder, a minha graça que vocês não morreram, e meu juízo exercido por aqueles que não creram. E Israel não acreditava. E aí nós olhamos para Israel, para a história de Israel, e falamos, ei, povinho, né? Nós ali não precisávamos disso tudo não, Deus. Nós em 2, 3 itens aqui, nós já estávamos, a vida em nosso coração é do Senhor. Não é isso? Deus habitava, e como diz Ageu 2, Deus habitava no meio do povo. E por fim, Deuteronômio capítulo 7. Ah, mas você falou que era tudo em Levítico, um só em Deuteronômio, né? Capítulo 7. Ficou mais difícil, está aí pertinho, vamos lá. E por que Deus fez tudo isso a Israel? Por quê? Porque eles eram melhores? Eram diferentes? Acreditavam de fato? Esse era o povo que Deus viu alguma coisa diferente? Não. Por que Deus fez isso? Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosseis o seu próprio povo, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que Deus fez tudo isso? Porque Ele prometeu. Por que Ele fez tudo isso? Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Foi por isso que Ele fez tudo isso. E Israel foi rebelde. Israel continuou entrando na terra a desobedecer o que Deus havia dito. Por quê? O que isso tem a ver conosco? Se era uma outra realidade,
E se nós estivéssemos lá? Mas nós acreditaríamos. Imagina. Como? Portanto, eles não têm nada que nos ensinar, porque se estivéssemos lá nós acreditaríamos, então nós não vamos cobiçar as coisas que eles cobiçaram. Como diz 1 Coríntios capítulo 10. Como é que Deus age hoje? João capítulo 12, versículo 31. João capítulo 12, versículo 31. Colossenses, depois capítulo 2, já abram por favor. João 12, 31 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Julgamento? Julgamento dos deuses do Egito? Julgamento quando Jesus veio? Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado ou tendo riscado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades é a hierarquia dos anjos caídos, né? Principados e potestades. Como tem a hierarquia dos anjos que mantiveram o seu estado original, tem a hierarquia dos anjos caídos. Principados são os maiores, potestades os menores na hierarquia. Por isso que em Daniel capítulo 9, quando ele ora a Deus, ele fala o quê? Quando Gabriel vai contender, ele fala o quê? O príncipe da Pérsia me segurou, eu fiquei 21 dias contendendo com ele e não vim conversar com você. O quê? A guerra lá que está em Efésios capítulo 6. E Deus triunfa deles na cruz. O mundo foi julgado. Foi julgado, condenado. Onde está o juízo do mundo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Juízo exercido na cruz, em Cristo. Mundo julgado, mundo condenado, exerceu juízo. E esse juízo recaiu sobre quem? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que no seu sangue nós fomos comprados, no seu sangue fomos redimidos, né? No seu sangue, este juízo que Deus exerce sobre o mundo, cai sobre Cristo. Em Êxodo 12, o juízo que Deus exerce sobre os deuses do Egito caiu sobre quem? Sobre um cordeiro. Um cordeiro ali, naquele contexto dos homens, sem mancha, né? Hoje cai sobre o cordeiro de Deus. Quando João Batista olha para ele e fala, olha, eis o cordeiro de Deus. Não mais de um homem como foi para Adão, para cobrir Adão. Não mais de uma família como foi em Êxodo capítulo 12. Não mais por uma nação como foi no tabernáculo. Mas agora, cordeiros de homens, mas agora eis o cordeiro de Deus, que não cobre pecados, Hebreus 10, 4, o sangue de touros e de bodes, não remove pecados, mas cobre pecados. Salmo 32, 1, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Por isso que os judeus usam aquele chapeuzinho que parece que encolheu, pagou barato, encolheu. Não, não é que encolheu, não. Aquilo é o kipar, chamado cobertura. Porque sangue de touros e de bodes não removem pecado, só cobrem. E aí quando João Batista olha para Jesus, ele fala, eis o cordeiro, não dos homens, mas de Deus, que não cobre o pecado, mas tira o pecado, não de um homem, de uma família ou de uma nação, mas do mundo. Vocês estão entendendo o que João Batista falou? Que esse juízo foi exercido por Deus quando Jesus veio.
O mundo foi condenado, o príncipe desse mundo foi condenado, e o juízo caiu sobre o Cordeiro, da mesma forma que caiu graça. Vimos a graça de Deus, é por isso que eu e você nós estamos respirando hoje, Deus não nos matou. Será porque dentro das casas, se estivéssemos lá, estaríamos todos bonitinhos, fazendo o que Deus falou, servindo? Não, pega o Cordeiro você, não, pega você, não, acho melhor você está na minha frente. Ou não, não, foi porque ele viu o sangue nos umbrais? É porque hoje ele vê o sangue de Cristo em nós. Não é por aquilo que fazemos, mas aquilo que em cremos. Da mesma forma que Deus exerceu juízo no Egito, ele exerceu juízo para formar a igreja. Da mesma forma que ele manifestou graça com Israel, ele manifestou graça com a igreja. 1 Coríntios capítulo 6. E aí vocês já estão falando, mas será que Deus vai manifestar tudo isso? Nós vamos continuar não crendo, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, que é uma maior manifestação de poder do que a ressurreição. Qual é a maior manifestação de poder de Deus? Quando ele chega para Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora. Há uma manifestação de poder. Vamos para Lucas 16. Lucas 16, 30. Lembra do rico e de Lázaro? Aqui não é parábola, porque em parábola não tem nome. Aqui, quando Jesus conta um fato aqui, nominou a Lázaro, né? E ele chega então lá no lugar dos mortos, ou Hades no grego, Sheol no hebraico ali, no centro da terra onde Jesus foi. Lembra quando Jesus morreu, ele foi para onde? Ele foi pregar aos espíritos em prisão, né? E aí como é que a gente sabe que ele não foi para o céu? Quando ele aparece para Maria, o que ele fala? Não me detenha, porque ainda não subi para o Pai. Mas Jesus, onde é que você ficou 3 dias e 3 noites? No coração da terra como Jonas, lembram disso? Jesus veio e pregou aos espíritos em prisão. E nesse relato em que Jesus está contando, mas então quer dizer que se eu morrer eu vou para lá? Não, né? Quando Jesus se apresenta ao Pai, ele leva cativo ao cativeiro. Hoje morremos e vamos fazer como o quê? Como? Paulo falava, importa o quê? Deixar o corpo estar com o Senhor. Onde está o Senhor? Está no céu. Então nova aliança, nós morremos e vamos para o céu. Já não vamos mais por esse lugar. Esse lugar que Jesus fala lá em Mateus 16, né? Tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do Hades não se fecharão atrás de você. Ou seja, você, Pedro, que vai fazer parte da igreja, você não vai mais precisar ir para o Hades quando morrer, você já vai para o céu, né? Mas isso é outro estudo, vamos lá. Voltando, é só para contextualizar aqui em Lucas 16, 30. E o rico e o Lázaro conversando ali, e ele fala o quê? Versículo 29. Respondeu Abrão. Vamos ler desde o 27. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão. Imagina, ele tá bom, eles têm Moisés, eles têm os profetas, mas se alguém ressuscitar, já pensou? A pessoa morreu 10 anos, vai na porta, fulano, eu sou seu tio. Acho que não ia ficar um dentro da casa, né? Não ia embora. Por quê? Manifestação de poder, uma ressurreição de mortos, né? Mas o versículo 31, Abrão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. E até hoje não se deixam persuadir? Tem Moisés e os profetas, ou ouçam-nos, ou não vai ser uma ressurreição de mortos que vai fazê-los persuadir. Por quê? Porque a ressurreição de mortos é a maior manifestação de poder. E o que acontece depois da manifestação de juízo e graça, o que acontece? Capítulo 15 de 1 Coríntios, nós lemos domingo passado, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Manifestação de poder. E agora, como é que nós vamos viver então essa vida? João capítulo 14, versículo 16. Dante, então você quer dizer que a sombra que Deus fez com Israel era exatamente para nós entendermos tudo aquilo que Ele faria conosco hoje na nova aliança em Cristo.
que para nós entendermos o que foi um julgamento, o que foi exercer um juízo, o que significa graça, o que significou manifestação de poder, tudo isso eu tenho que aprender com Israel para entender a realidade hoje em Cristo. E o que nós vamos ver hoje? Depois desse quadro todo que nós vamos fechar, exatamente um paralelo de Israel com a igreja hoje. O que eles fizeram que eles cobiçaram as coisas más para nós não fazermos hoje? Porque Paulo está dizendo, está sendo usado pelo Espírito, está dizendo o seguinte: olha, não cobice o que eles cobiçaram, porque isso tem consequência. Sim, povo escolhido, povo que viu toda a manifestação de Deus, Deus pela sua fidelidade e promessa ia os levar à terra prometida como fez. Mas aquela cobiça que se manifestou em algumas áreas, tiveram consequências. Está tendo consequência na sua vida? João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 24. E o que Ele vai fazer? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vai ensinar tudo o que nós precisamos saber. É o Espírito de Deus que vai nos ensinar. Não só as coisas espirituais. A gente imagina que o Espírito de Deus vai nos ensinar coisas espirituais dentro da igreja com a Bíblia. Não é isso? Não. Esse Espírito vai nos ensinar o quê? Ensinar-te-ei e te ensinarei o caminho que deve escolher, e sob as minhas vistas te darei conselho. Né? Que caminho que eu devo seguir? No meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, aonde? Deus está falando, eu vou colocar o Espírito que vai falar para você dar o passo que você tem que dar, onde você tem que dar. Capítulo 16, versículo 13. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito de Deus, quando é o Espírito de Deus, glorifica o Senhor Jesus. Quando não está glorificando o Senhor Jesus, cuidado, teste o Espírito de acordo com 1 João capítulo 4. Mas vamos voltar aqui. Orientação. E tá bom, orientação. Juízo, vimos igual. Graça, exatamente da mesma forma, com o sangue. Agora é só que o cordeiro sem defeito e sem mácula. Lá era o sangue de um cordeiro levantado pelos homens. Poder, ressurreição. Abrir o mar, me dá um paralelo para isso, Deus. Deus falou, eu vou me levantar dos mortos. Orientação, eu vou colocar o Espírito em vocês para falar, agora é por aqui. Agora é por aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E já estamos indo para o intervalo. Filipenses 4, 19. Pensei que não ia chegar nunca esse intervalo, não acaba lá nesse primeiro tempo, mas está chegando lá, vamos lá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus o quê? Cada uma das vossas necessidades. Você duvida disso? O povo, quando chegou lá para Deus, lá no deserto, falou, Deus, cadê a água? Deus está aí. Deus, cadê o pão? Está aí. Não, mas agora queremos uma carne, porque estamos cansados desse pão, não aguentamos mais comer esse pão. Deus falou, vocês querem carne? Mandou as codornizes. E Deus está dizendo hoje, Deus em Cristo vai suprir cada uma das nossas necessidades. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas, para Deus, significa todas, porque se não significasse todas, ele usaria uma outra palavra para dizer o que está dizendo. Então, todas as coisas são, todas as coisas, para sustento, para necessidade. Né? Ele deu o mesmo sustento que ele deu para Israel, ele dá para nós hoje. E nós olhamos para Israel e falamos, mas povinho que não crê, mas onde eles estavam com a cabeça? Se nós estivéssemos lá e tivéssemos visto essas manifestações de Deus, nós queríamos. Queríamos? Até agora temos todas elas. E habitação? João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23.
Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vocês vão fazer um santuário para eu habitar no meio de vocês, e Deus está falando que o Espírito de Deus, na nova aliança, ia fazer morada em nós. Lembram de Atos capítulo 1, quando Jesus fala, ó, não saiam daqui, até receberem a promessa que ouviram, a promessa do Pai, Ezequiel 36. Que ouvistes de mim, João 14, que era o quê? Que o Espírito ia passar a ser a habitação. E no capítulo 14, versículo 17, ele diz, esse Consolador que ele vai enviar, e esse outro, essa palavrinha é halos, é de mesma natureza, né? Ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. Esse Espírito vocês conhecem. Por quê? Porque ele habita convosco. Lembra do tabernáculo? Ele paira no meio de vocês. Lembram de Davi? Ele ficou sobre Davi e saiu. Ficou sobre Sansão e saiu. Ficava sobre reis, sacerdotes e profetas e saía. Por quê? Vocês conhecem a manifestação dele. Vocês o conhecem, mas ele estará... O que diz o texto? Em vós, dentro de vocês. Por quê? Condição de segunda aliança, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, colocarei dentro de vós o meu Espírito. Habitação. Da mesma forma que Deus usou uma figura chamada tabernáculo para nos ensinar o que significava ele estar no meio do povo. Ele fala, entenderam o que é? Eu vou habitar em vocês agora. E para nós terminarmos essa parte... E por que ele fez tudo isso? Hebreus capítulo 3, versículo 2. E por que nós fazemos parte desse contexto todo? Hebreus capítulo 3, versículo 2. Versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Ah, então quer dizer que Jesus não é fiel a mim, nem fiel a você? Não. Ele é fiel a quem? A quem constituiu? Ele é fiel a ele mesmo. Ele vai fazer porque ele falou que vai fazer, da forma que ele falou, do jeito que ele falou, como ele falou. Por quê? Porque ele é fiel. E ele é fiel a ele mesmo. Israel, não foi porque você era melhor, não foi porque você era o mais bonito, não foi porque... Foi porque eu te amei. Eu te amei e prometi aos seus pais. E vou fazer. Deus é fiel. Que interessante. Terminou o quadro, mesmo porque terminou o tempo, nós temos que ir para o intervalo, terminou o quadro. E nós estamos vendo que aquele povinho de Israel, que parece que nunca acreditava em Deus, parece que nada funcionava para eles, nenhuma manifestação de Deus era tão forte para que eles de fato acreditassem no que Deus estava falando. Há um paralelo para nós, e aquilo foi uma figura para nós aprendermos. Que ou nós acreditamos naquilo que Deus está falando, ou nós vamos ser como Israel, cobiçar as coisas que terão consequências. E cobiçaram as coisas más. Deus fala, olha, que isso sirva de advertência a vocês. Não cobicem as coisas que eles cobiçaram, porque já vimos que a manifestação de Deus é absolutamente igual. Exatamente a mesma. Portanto, nós temos que entender o que e por que eles cobiçaram o que cobiçaram. Porque houve consequência nisso, para que nós não tenhamos a mesma consequência nas nossas vidas. Ok? Esse é o objetivo de hoje. E só para nós retomarmos, duas questões aqui. Primeiro, que eu comentei e vieram perguntar para mim no intervalo, o Hades, Sheol no hebraico, Hades no grego, lugar dos mortos, no centro da terra, Mateus 12, Lucas 16, Efésios 4, 1 Pedro 2, e tudo isso, todos esses textos falam desse contexto, né? Mas hoje, né? Antes da cruz, sangue de touros e de bodes não remove pecados. Antes da cruz, o perdido ia para o Sheol, ou Hades. E o salvo ia para o Sheol ou Hades, só que separados por um grande abismo, né? Lugar de tormento e paraíso. Quando Jesus chega para lá na cruz e fala, hoje estarás comigo no... Ué, mas Jesus não foi para o céu. Ele chega para Maria depois de 3 dias e 3 noites e fala, não me detenhas porque eu não subi para o Pai. Para onde ele foi? Esse lugar dos mortos era chamado seio de Abrão ou paraíso, no centro da terra. E quando Jesus se apresenta para o Pai e fala, a conta está paga, agora não é mais sangue de touro, de bode e de carneiro, não.
Agora é o sangue de cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, que tem poder não para cobrir, mas para tirar pecados. O que ele faz? Ele tranca o Hades para os salvos. Perdido morre e continua indo para o Hades. Jó capítulo 14, Apocalipse 21, o trono branco, vai falar que desde Caim até o último perdido vai para o Hades. O Hades é uma casa de detenção, que só vai para a penitenciária depois de ter a sentença dada pelo juiz. Trono branco, sentença do juiz, que interessante, né? Condenado, sem chance, mas tem que esperar a sentença para saber a graduação que vai para o Guiena, que é o lago de fogo, que é o inferno, tá? E os salvos do Antigo Testamento? Deus pegou cativo o cativeiro de Efésios capítulo 4 e levou para o céu. E nós, né? O que aconteceu com Estevão quando estava sendo apedrejado? Tem gente que fala assim, não, eu vou morrer, eu vou ficar esperando dormir, esperando ressuscitar o corpo. Ué, o que aconteceu com Estevão? Quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus de pé para recebê-lo. Já pensou? Jesus se levanta, fica de pé, fala, bom lá Estevão. Aí ele morre, fica lá dormindo até esperar a ressurreição. E Jesus, e como assim? Filipenses e 2 Coríntios diz o quê? Importa deixar o corpo estar com o Senhor. A hora que você fechar o olho aqui, você vai abrir no céu, se você nascer de novo, né? Então, hoje morremos e vamos direto para o céu. Como é que nós sabemos? Tessalonicenses 4, como é que se dará o arrebatamento? Né? Ouvida a trombeta, né? Nós os salvos, Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ué, se ele vai trazer em sua companhia os que dormem, porque estão onde os que dormem? Estão com ele? Ah, que interessante. Mas é só para falar. Perdido, desde Caim até o último, continua indo para o Hades, né? Onde estava o rico. Salvos, Antigo Testamento, indo para o Hades. Jesus se apresenta diante do Pai, leva todo o cativo o cativeiro. E salvos do Novo Testamento, a conta está paga, não há mais, o escrito de dívida está cancelado. O que acontece? Fechou o olho aqui, abriu lá. Só para fechar o parênteses que vieram me perguntar, voltando para cá, 1 Coríntios capítulo 10, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bom, e o que eles cobiçaram? Vamos lá. Advertência. É muito importante que vocês leiam 1 Coríntios capítulo 10 e Salmo 106. Há um absoluto paralelo desses textos. Lembra que eu comentei domingo passado do resumo do vestibular? Lembra? Faltando uma semana no vestibular, ele tem o supra-sumo do resumo, não é? Aquele negócio, o resumo do resumo. Isso vai cair na prova, é isso então. Vocês querem entender a história de Israel? Leia Salmo 106. É o resumão do que aconteceu, né? E 1 Coríntios capítulo 10. Vamos continuar aqui então. 4 coisas que Deus nos adverte, por estarmos na mesma condição que Israel estava, só que Israel estava na figura, na sombra, nós estamos no real. 4 coisas que eles cobiçaram, e que tiveram consequências, e Deus fala, olha, veja o que eles fizeram para não fazer igual. Versículo 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. O que isso tem a ver com idolatria? Errou o texto. Vai ver que alguém que estava copiando a Bíblia aqui. Errou, porque idolatria é o bezerro de ouro. Só que ele fala, não façam-se, pois, idólatras como eles. Eles sentaram para comer, beber, levantar-se para divertir-se. Idolatria? O que é isso? Somos idólatras? Não? Nossa, dessa eu escapei. Não, vamos chegar lá. Não pratiquemos imoralidade. 2. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. 3. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. 4. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, igreja. Paulo está dizendo para a igreja, nascidos de novo, pertencentes à nova aliança, isso que aconteceu. Não aconteceu porque aconteceu e Deus quis deixar uma história relatada, não tinha muitas folhas para escrever, ele deixou uma história. Não,
Ele deixou isso escrito para que nós pudéssemos aprender com isso, dentro de uma realidade absolutamente paralela com Israel, com uma agravante que nós temos o real e eles tinham a sombra. Nós estamos incluídos nessas quatro cobiças. Estas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não, essas 4 eu estou liberado. Dessas, Deus, essa daqui, vamos para o próximo capítulo, porque você pensa isso? Cuidado para você não cair. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E aqui essa palavra tentação e provação é a mesma no original, né? Qual a diferença entre tentação e provação, então? Várias, né? Mas uma delas é que tentação nos leva ao pecado. Por isso que Tiago diz que Deus a ninguém tenta. E provação? Então, nós já vamos ver sobre cobiça lá em Tiago, já vamos ver esse texto. E Deus prova, não tenta, porque a provação é para apurar a fé e não para levar ao pecado. Essa é a diferença. Portanto, quando estivermos lendo o que é tentação e o que é provação, a gente tem que olhar a consequência dela. Sempre é definida, porque é a mesma palavra no grego, mas sempre é definido pela sua consequência. Não permitirá que sejais tentados ou provados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, a tentação vos dará livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, se caímos nesses 4 itens, é por opção nossa, e não porque Deus não nos deu livramento. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Mas por que você insiste tanto com isso? O último versículo de 1 João diz o quê? Vem falando de filhinhos. No último versículo ele fala, fugir da idolatria. Mas que história de idolatria é essa? Não tenho nenhum ídolo comigo. Não estou adorando nada que... E há uma advertência tão severa sobre isso. Vamos ver o que é isso. Primeiro, antes de vermos os 4 itens, temos que analisar o que é cobiça. O que é cobiça? Já está lá, vai ficar fácil, tinha que ser unânime a resposta de vocês, que a cola já está lá, né? Cobiça é uma obstinação intensa para conseguir algo. Cobiça é, não tenho, mas eu tenho um intenso desejo e uma obstinação para buscar aquilo. Isso é cobiça. Tiago capítulo 1, versículo 14. Nós vamos passar pelos 4, mas é por óbvio que nós não vamos chegar nem perto de analisar a primeira, né? E eu quero me ater à idolatria hoje, se nós conseguirmos. Temos meia hora, talvez não dê, mas os textos dos 4 vão estar aqui, tá? Mas primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 14. Cobiça. O que leva a cobiça? O que nos leva a esse desejo obstinado de conseguir algo? Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio desejo de conseguir algo que quer aquilo a todo custo. Ao contrário, cada um é tentado, e aqui a palavra é tentação, pela consequência que tem, pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então esse desejo de conseguir algo de uma forma tão obstinada, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cobiça. Se dermos ouvido à cobiça que está dentro de nós, e o resultado disso vai ser pecado. Agora, se a cobiça que estiver dentro de nós, ela for contraposta ao que Deus estiver dizendo, fica aí. Não, mas eu tenho um desejo. Então, mas Deus está dizendo o contrário. Não, mas eu queria, mas então Deus está dizendo o contrário. Porque se alimentarmos essa cobiça, o resultado vai ser a morte. Ok? Que vai ser o pecado que vai gerar a morte. 1 João capítulo 2, versículo 15. Como é que ela se manifesta? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, a obstinação intensa de conseguir o que a carne está pedindo para você. A obstinação intensa de pedir o que os seus olhos, de atender aquilo que os seus olhos estão pedindo. E a obstinação intensa de conseguir uma posição, para que os outros nos admirem, que é a soberba da vida. Tudo isso não procede do Pai, mas procede
do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, tudo isso vai passar. Tudo que muitas vezes aquilo que nós desejamos intensamente não vai valer nada. Não aconteceu isso já com vocês? É só pegar o exemplo da nossa vida. O que você já quis ter na sua vida muito, muito? Sei lá, isso, tá bom. E você já conseguiu isso há uns 5 anos atrás. Hoje isso é tão importante para você? Por exemplo, vai um carro. Eu queria tanto, um carro, os jovens, né? Eu queria um carro, eu queria... Aí você fez tudo, dedicou a sua vida, né? Para comprar aquele carro. Em 6 meses já saiu um modelo novo. Já ficou ultrapassado, já lançaram outro combustível, já é um motor mais... Mas você queria tanto aquilo. Sabe por quê? Porque Deus diz que todos esses atrativos que o mundo oferece, passa. Nós estamos colocando nosso coração nisso de verdade. Eu não sei vocês, mas eu preciso confessar pecado muito em relação a isso. O mundo passa e os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aqui eu quero parar um pouquinho. Há um contraponto em nós não observarmos o apelo do mundo. Que muitas vezes esse apelo está na nossa carne, está nos nossos olhos, e está naquilo que o mundo oferece, né? Se nós pegarmos a tentação de Eva, teve esses 4 elementos, e a tentação de Jesus teve esses 4 elementos, mas isso fica de lição de casa. Porque o diabo usa a mesma tática desde o começo e nós continuamos caindo. Mas veja, qual que é o contraponto de nós não atendermos isso? O que está dizendo o texto? Não olha para mim não, olha o texto aí. O que está dizendo aí? Porém, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque é exatamente essa vontade de Deus é que vai nos fazer o contraponto a seguirmos a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Qual é a vontade de Deus? Onde é que ela está expressa? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho. A vontade de Deus antes, no Antigo Testamento para Israel, fala: Israel, agora é assim, sai e vai para a terra. Noé, agora constrói a arca. Moisés, sobe no monte para eu te dar os mandamentos. Agora o tabernáculo eu vou te dar... Antes ele falava de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A sua vontade para a vida de Israel. E agora? Ele nos falou no Filho. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Está aqui a revelação de Deus para nós. E quanto dela nós estamos obedecendo para contrapor aquilo que o mundo vai nos oferecer? Que a nossa carne vai pedir. E que a soberba da vida vai nos impor. Quanto que nós estamos contrapondo? Porque se vocês pegarem, lição de casa, já tem muito, já tenho 2, 3, né, para fazer. Vai ficar mais um, Leiam o Salmo 106, se der tempo nós vamos passar por ele. Peguem todas as vezes que Israel escorrega. Né? Vamos para Salmo 106, vamos lá. Eu prefiro ler do que falar, porque eu atrapalho tudo, é melhor ler. Porque para ler a sequência está certa, o jeito que tem que ser feito, vamos lá. Já não vai dar tempo mesmo, então vamos só puxar aquilo que for. É isso aí, vamos lá. Salmo 106, 7, diz assim, versículo 7. Mas eu queria ler desde o primeiro, então você vai ler em casa, né? Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome. Comece a fazer os paralelos com o que nós vimos. Para lhes dar notório o seu poder. A abertura de mar é poder, nós vimos que era poder, da mesma forma que a ressurreição lá, né? Por amor do seu nome, não porque vocês fossem melhores que os outros povos, vocês eram menores de todos eles, mas eu os amei. Repreendeu o mar e ele secou, e fê-lo passar pelos abismos, como por um deserto, salvou-os das mãos de quem os odiava. E os remiu do poder do inimigo, as águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Versículo 2, prestem atenção. Então creram nas suas palavras. Opa, peraí. O contraponto que nós vimos em 1 João é: ou eu sigo o mundo, a cobiça que há em mim, a cobiça que o mundo, a soberba da vida, ou eu sigo a vontade de Deus que está aqui. Mas com Israel foi a mesma coisa. Ou eles olhavam para as circunstâncias, olhavam os medos, olhavam em volta, olhavam o poder de Faraó, ou eles acreditavam no que estava sendo dito. Qual a diferença dos 10 para os 2 espias?
viram a mesma coisa, os mesmos gigantes, estavam na mesma terra, passaram para o mesmo lugar, ficaram no mesmo lugar, devem ter almoçado, jantado no mesmo lugar. Tiveram juntos, os 12, passeando pela terra 40 dias, só que 10 voltam e falam, não. Tem uns gigantes lá que o menorzinho tem 3,5 metros. Né? O adolescente, imagina o basquete lá, imagina todo mundo gigante. Não vamos lá não. A terra mana leite e mel, mana, mas só que Deus esqueceu de falar que tinha gigante lá. E os outros 2? Será que eles viram coisas diferentes? Será que eles não viram, só viram os anõezinhos da terra? Eles viram as mesmas coisas? Qual a diferença? Deus nos falou o que é nossa. Vamos. Uns falaram, não, nós estamos nos vendo como gafanhotos, e eles nos veem como gafanhotos. Né? Desse tamanhozinho, vai esmagar. E o que os 2, Josué e Caleb, falaram? Não, nós estamos vendo ele como pães fresquinhos. Você já foi na padaria e compraram o pão bem quentinho? Você compra 10, chega 9 em casa. Não é verdade? Por quê? Porque você come no caminho. E Josué e Caleb falaram, nós estamos vendo ele como os pães. Vamos para cima, vamos devorar, porque Deus falou que é assim. Continuando, então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Será que nosso problema é não aguardar o que Deus está dizendo na sua palavra? Porque normalmente nós oramos e falamos, Senhor, faz 2 minutos que eu orei, o Senhor não fez nada ainda. Faz 1 semana. O que Deus está dizendo? Que é assim que vai acontecer? Aguarde, porque é assim que vai acontecer. E não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto. Agora, o que eles desejaram tanto obstinadamente no deserto? É isso que nós vamos ver, essas 4 coisas. Né? Vamos ver não, né? Nós deveríamos ver, mas não vamos, vai ficar para vocês verem depois com o material. Mas vamos lá. Concedeu-lhes o que pediram, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Cuidado, hein? Temos que aprender com Israel, porque em Salmo 81, diz que Israel pediu tanto, eu quero um rei, eu quero um rei. Deus, não, eu quero um rei, como as outras nações. Deus falou, não, é teocracia, Deus vai mandar. Não, eu quero o rei. Deus falou, então toma o rei. Cuidado. Você tem algum desejo obstinado que está fora da palavra? Cuidado, porque Deus nos ensina com Israel que às vezes Ele vai dar. E assumam a consequência disso. Hein? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfilhar-lhes a alma. Definhar-lhes a alma. É isso aí. É isso que tem. Bom, vamos lá. Do 16 ao 18. Primeiro, revolta de Coré. Do 19 ao 23, idolatria, bezerro de ouro. De 24 a 27, Cades Barneia, os 12 espias, 10 e 2. 28 a 31, idolatria espiritual. E elas andam juntas, viu? Lembram de Esaú lá em Hebreus? Né? Não sejam como Esaú, que foi profano e impuro. Esaú foi impuro. Todo aspecto espiritual desvirtuado tem uma consequência física. É por isso que em 1 João fala dos falsos profetas, 1 Pedro fala dos falsos profetas, eles têm problema do quê? De imoralidade. Porque toda a questão espiritual vem mostrada na questão física da imoralidade. Por isso que a imoralidade, não cometam a imoralidade como eles cometeram. Foi a física? Foi. Mas por que eles cometeram a física? Porque eles tinham um problema espiritual. Mas vamos lá. De 28 a 31, eles se misturaram aqui. Baal, Peor, é quando Balaão fala, né? Balaão chega e fala assim, os inimigos chegam para Balaão, Balaão, amaldiçoa a Israel. Não posso não, Deus falou que não vai amaldiçoar. Não, amaldiçoa, faz o seguinte, nós vamos te dar presente. Então, peraí que eu vou sonhar. Peraí. Ele vai e sonha, Deus amaldiçoa. Deus chega para ele e fala, eu não vou amaldiçoar Israel. Porque eu disse que é povo meu, não vou amaldiçoar. Balaão volta para eles e fala, olha, então, eu sonhei, Deus me falou por sonho, primeira aliança, Deus falava por sonho. E agora? Eles falam nos filhos, na palavra, mas vamos lá. E
Então, e Deus falou que não vai amaldiçoar. Ah, não? Então, Balaão, nós dobramos o prêmio. 2 vezes, já era bastante? 2 vezes. Espera um pouquinho que eu vou falar com Deus de novo. Porque esse negócio está muito, né? Por isso que as igrejas de Apocalipse falam do erro da doutrina de Balaão, né? Do erro do caminho da doutrina de Balaão. Tem que tomar cuidado e aprender o que é isso. Mas o que aconteceu ali? Balaão vai e Deus chega para Balaão e fala: Balaão, eu não vou amaldiçoar Israel. Não vou me desdizer. Não vou contra a minha aliança. Contra a minha promessa. E sabe o que acontece nesse contexto? Balaão chega e fala: ó, não tem jeito não. Mas ó, tem uma coisa que eu sei que Deus odeia. Deus falou para Israel não se misturar com as outras nações. Faz assim, ó, faz um concurso de Miss. É claro que não foi assim, né, pessoal? Só estou dando um exemplo para vocês acordarem aí, ó. Faz um concurso de Miss, pega os homens e as mulheres mais bonitos e manda para Israel, para ir conversar, para ir num aniversário, numa festa lá. Mano, dá deles se conhecerem, e eles vão começar a se namorar e vão começar a ficar juntos. E o que acontece? Israel começa a se misturar, coisa que Deus falou: ó, não se misture. Por quê? Porque será que as pessoas eram ruins, não cheiravam bem, ou tinham algum defeito? Não. Ó, não se misturem, por quê? Porque se vocês se misturarem, não são eles que vão adorar a Deus, são vocês que vão começar a adorar os deuses deles. É por isso que Deus fala para não se misturar. E acontece aqui, Israel se mistura, e acontece esse ponto essa é a questão de Balaão. De 32 a 33 sobre a rocha, que eles não creram na informação, e de 34 a 39, problemas de santidade, se mesclaram com as nações e começaram a adorar os deuses deles. Cobiçaram no deserto. Agora, qual que é o exercício? Porque isso aqui eu falei tudo por causa da lição de casa que vocês vão fazer, não é isso? Já tinha esquecido da lição de casa, né? Ó, qual que é o exercício que vocês têm que fazer? Vocês precisam pegar todos esses fatos. Primeiro pega 1 Coríntios 10, lê, pega os 4 itens, vai para Salmo 106, pega todos esses casos e vá para a história, né? Porque em um desses 3 textos, ou na história que está em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ou em Salmo 106, ou em 1 Coríntios 10, vocês vão ver que todo o contraponto da desobediência foi porque eles não acreditaram na informação que eles receberam. Vocês querem ver os de 106 que estão fácil aí? Versículo 25. Versículo 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Versículo 33. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. Versículo 34. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. E podem pegar, o que não tem referência aqui nos outros fatos, vai ter referência em Números. O que não tiver referência em Números, vai ter referência em 1 Coríntios capítulo 10. O contraponto da nossa cobiça, daquilo que nós queremos tão profundamente por causa da nossa natureza caída, é obedecermos o que Deus está dizendo. Porque se não obedecermos o que Deus está dizendo, nós vamos cair nessas 4 cobiças que Israel caiu. E se nós cairmos, nós vamos ter as consequências que Israel teve. 2 Timóteo 4,3 e Salmo 81, eu falei, esse salmo aqui é o que eu falo da obstinação que Deus deu, que eles pediram tanto. Vamos ver esse contraponto, Salmo 119, 36. Mas aí tem muita informação, você está falando muita coisa, está falando rápido porque o tempo vai acabar, você está tendo muita informação. Então, você vai pegar, você está anotando tudo mesmo, né? E aí, ou se você não está anotando, você vai pegar isso, vai ter que ler, reler, ler os contextos disso tudo. Não, mas eu vou ter que estudar. Mas você pensa que a Bíblia é para ler um livrinho para você antes de dormir? Não é, não. É da mesma forma que você estuda para mestrado, para doutorado, até muito mais, porque a Bíblia tem a ver com a eternidade, e essas coisas vão passar. Quanto tempo nós estamos vendo o que Deus está dizendo? Porque senão, é invariável que nós vamos cair pelas cobiças. Salmo 119, 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Há um contraponto. Ou observamos o que Deus está dizendo, depositamos fé na informação, ou nós vamos cair por aquele desejo intenso que nós temos, mas o meu coração está pedindo, olha, eu só faço quando eu tenho paz no coração. Cuidado que você vai errar, hein? Se você está usando aquele texto que fala que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações para tomar decisão na sua vida,
Aquele texto está dizendo em comunhão com irmãos, é de perdão de pecados. Está dizendo para você tomar decisão. A sua decisão e a minha decisão tem que ser pautada no que Deus diz. Ah, mas Deus diz como eu tenho que me portar no emprego? Diz. Ah, mas Deus diz como eu tenho que ser na minha casa? Diz. Como o quê? Marido, esposa ou filhos, como você quer. Ou como avós? Também diz. Ah, mas e na minha amizade? Diz. Como é que eu tenho que proceder? E com relação ao imposto de renda? Também diz. E na área sexual, vou falar baixinho, na área sexual, Deus também diz. Então quer dizer que Deus tem resposta para todas as coisas? Tem. Salmo 19 diz o quê? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Deus cuida dos nossos sentimentos também. E nós estamos ouvindo quem? Ou você está vivendo por erro e tentativa? Depois desses contextos que eu comentei com vocês, aqui, Deuteronômio 1 tem que ler todo o capítulo, Deuteronômio 9 tem que ter todo o capítulo, Números 14 tem que ler todo o capítulo e Salmo 106. Né? Vamos para a idolatria? Alguns minutinhos ainda. Idolatria. O que tem a ver a idolatria? A idolatria é esse desejo intenso, quando ele estiver relacionado ao nosso coração. Então quer dizer que idolatria não é só eu fazer um bonequinho, como Isaías 44, ele fala, Isaías 44, fala assim, mas quanta insensatez, vocês têm uma árvore, você corta a árvore no meio, você corta a árvore no meio, metade dessa árvore você queima para fazer pão, e a outra metade você faz uma escultura para adorar, mano, onde vocês estão com a cabeça? Leia lá Isaías 44. Mas isso é só a exteriorização do que aconteceu no coração. Quando chegar nesse ponto, é que o seu coração já está o quê? Sendo atendido. A exteriorização é só colocar em algum outro formato, que não em Deus. Vocês querem ver? Êxodo 32, vamos lá. Êxodo capítulo 32. Versículo 1. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxeram a Arão. Este, recebendo com uma das mãos, trabalhou o ouro com o buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disse-lhe, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será a festa do Senhor. Interessante, quando Moisés desce, chama Arão, fala, Arão, o que aconteceu? Não sei. Foi ele que fez o bezerro, né? Mas vamos lá. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se, para o texto de Coríntios aqui. E então o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Louco, essa noite te pedirei a tua alma. E você tem o que preparado? Lembra que ele falou? Agora eu vou comer, beber e me divertir. O que isso tem a ver com a idolatria, com aquele bezerro que eles fizeram? Imaginem vocês, nós talvez arquitetamos alguma coisa pode ser talvez nesse formato, é o único que eu tenho aqui para mostrar, então vai ser nesse formato, né? E aí eu chego e falo assim, Moisés está demorando, vamos fazer assim alguma coisa mais ou menos nesse formato aqui, e vai que ele vai adiante de nós, para nos conduzir. Então vai. Não começa a andar? Salmo 115 diz que tem olhos, mas não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não apalpam, pés e não andam. Vamos! Você é nosso líder agora! Qual foi o problema então? Será que eles não tinham um senso nem de saber que essas coisas inanimadas não andam? Não caminham? Não conseguem liderar? E por que fizeram isso? O bezerro iria adiante? Como? De que forma? Eles levariam. Para onde? Êxodo capítulo 14, versículo 11. O que estava no coração de Israel
quando fizeram o bezerro. O bezerro é só a linha final, viu? Quando chegaram para fazer o bezerro, é porque o problema de coração deles, estava longe. Qual era o problema de coração deles? 14:11. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. O que eles estavam dizendo? Vamos voltar. Para com essa história, Moisés. Está muito complicado. 16:3. É claro que como vocês vão ler isso do inteiro, vocês vão passar por todos esses textos, né? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos o pão a fartar? Pois nos trouxeste a esse deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, e aí eles deram... Eles falaram assim: vamos voltar. Lá tínhamos tudo isso. 17:3. Tendo ali o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Vamos voltar. E o que aconteceu? Números capítulo 14, versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor o quê? Voltarmos ao Egito? Moisés, meia volta. O que Deus falou não está, as circunstâncias estão mostrando o contrário. Mulheres hoje se submeterem ao marido, imagina, eu faço, mas não vou falar para minha vizinha. As circunstâncias são totalmente contrárias de eu ter uma vida como Deus manda, onde eu trabalho. E eles estão falando: vamos voltar para o Egito. E o que aconteceu no coração deles? Atos capítulo 7, versículo 36. Atos capítulo 7, versículo 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. 38, de Atos 7. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os pais e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram, e nos seus corações o quê? Voltaram para o Egito. O ídolo foi só consequência daquilo que tinha acontecido no coração. Interessante, o batismo não é isso? Por que nós passamos pelo batismo nas águas? Porque já aconteceu algo no nosso coração? Por que eles circuncidavam a carne? Porque já tinham circuncidado o coração, Deuteronômio capítulo 30. Nós só exteriorizamos aquilo que está acontecendo aqui dentro. E eles no coração já tinham voltado para o Egito. Eles falaram: bom, então vamos fazer um líder. Como um líder que não anda? Não, mas nós vamos levar ele para onde? Para o Egito, onde nós queremos ir. Vamos voltar para Êxodo 32. Aonde você está querendo ir, hein? Você está exatamente na vontade de Deus para a sua vida? Naquilo que Deus tem para você? Não, mas o mundo pensa diferente, as circunstâncias são difíceis, mas o meu caso é diferente. O que você está seguindo? O seu coração? Porque se foi o seu coração que está contrário à vontade de Deus, tenha você um formato ou não, nós temos o perigo de sermos idólatras. Êxodo 32, 35. E o que aconteceu? 34 e 35, estamos terminando, mais 5 minutinhos. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te disse. Não para onde eles querem ir. Não para onde eles acham que é o melhor. Não para onde as circunstâncias estão mandando. Agora vai, Moisés, e conduz para onde eu te falei que tem que ir.
Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Ah, está vendo Arão, falei, quem que fez isso? Arão, né? Que Arão fabricara. Idolatria, aquele que pensa estar de pé, não pensa que isso está muito longe da gente. Idolatria nasce no coração. Vamos ler rapidamente alguns textos. Jeremias 7, 21. Como eu espero que vocês não acreditem em mim só nos textos, então nós temos que ler os textos, né? Jeremias 7, 21. Já abram 1 Samuel 15, 23. Salmo 81 já falamos. Ezequiel 14, 3. Então vamos lá, para nós terminarmos. Você já falou que ia terminar, né? Mas faltou mais 3 minutos dos 5 que eu tinha dito. Jeremias 7, 21. Abriram? Coloque o dedinho lá. 1 Samuel 15, 23. Ezequiel 14, 3. Vamos lá. Sobre idolatria. Não cobice. Toda vez que essa cobiça disser respeito ao nosso coração, em detrimento do que Deus está dizendo, para seguirmos um caminho, isso chama-se idolatria. Vem acompanhado de algo exterior e formal ou não. Ah, mas como eu educo meu filho é do jeito que eu quero. Afinal de contas, ele é tão inteligente, ele não pode levar umas palmadas como Deus fala para levar, porque esse meu menininho, ele é um gênio. Jeremias 7. Aqui podíamos ficar dando exemplo a tarde inteira, aqui na feijoada podemos ficar dando vários exemplos aqui, né? Vocês ficam conversando, falam, que exemplo que podia ser que eu sigo meu coração, não estou seguindo o que Deus está dizendo. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei dizendo. Ele falou uma coisa só. Deus falou uma coisa só para Israel: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho em que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás, e não para diante. O que está pautando a nossa vida? O que Deus está dizendo? Não, mas Deus, mas tem gigante, mas a terra é difícil, mas vai ter guerra, mas... O que Deus está dizendo? Ou o que nós achamos pelas circunstâncias, ou pela nossa experiência, ou pelo conselho do nosso coração nós estamos vivendo? Jovens, casamento, profissão, empresa, maridos, liderança no lar, mulheres, submissão, filhos, obediência aos pais, trabalho para o seu chefe, como é que você está se portando? Vamos lá, qual outro tema que nós estamos achando que vamos agir do jeito que a gente imagina? Porque se for isso, há uma cobiça diante do nosso coração, que chamada idolatria, tenha o formato ou não, mas cuidado que vai ter a consequência como teve Israel. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, obstinação não é cobiça? Cobiça não é obstinação por alguma coisa? E a obstinação é como a idolatria. Interessante, a mesma coisa que Salmo 106 e 1 Coríntios 10 falaram, que começa no coração. Idolatria é uma cobiça que nasce no coração, em detrimento ao que Deus está falando. Tem algo formal ou não. Para nós terminarmos, Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos aonde? Dentro dos seus corações. Primeiro é aqui, ó. Como é que eu levanto um ídolo dentro do meu coração? Fazendo o que ele está falando para fazer, e não o que Deus está falando. E normalmente o nosso coração é guiado por circunstâncias, pelo que os outros vão achar de nós, pela nossa experiência sobre determinado assunto, e não por aquilo que Deus está dizendo. Israel baseou-se nessas 3 coisas e falaram: vamos voltar para o Egito? Esse negócio, esse plano vai dar errado.
E vimos então, para nós terminarmos, né, as advertências de 1 Coríntios. Cobiça, a primeira delas, idolatria, um problema de coração. A segunda delas, imoralidade, um problema do corpo. Ah, não, mas o que importa é eu ser feliz. Já viram isso? Não importa que ser feliz, não, porque a Bíblia não diz isso não. Sabe por que nós fomos feitos? Nós não fomos feitos para ser felizes. Onde é que está isso? Nós fomos feitos para glorificar a Deus. É que glorificando a Deus, é que Deus explica isso depois, né? É que glorificando a Deus nós seremos felizes. É que as pessoas já querem ir direto para ser felizes. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. É uma felicidade vazia. Procurem glorificar a Deus do jeito que Deus está falando nas Escrituras que tem que ser feito, para ver se vão ser felizes ou não na nossa vida. Testem. Veja se funciona. Não acreditem no que estão dizendo, não. Faça na sua vida. Veja o que é glorificar a Deus e viva dessa forma, para ver onde é que está a verdadeira felicidade. Imoralidade, relacionada à cobiça do corpo. Colocar o Senhor à prova. Está o Senhor no nosso meio ou não? Imagina depois de tudo aquilo, como Israel, você vai duvidar que Deus está no seu meio? Eles colocaram Deus à prova. Será que Deus está no meio mesmo? Será que Deus está comigo? Será que eu sou nascido de novo? Não, mas Deus falou que você já confessou e creu com o coração. Mas será? Mas Deus está acontecendo tanta coisa. Será que eu sou filho mesmo? Será que... Eles colocaram Deus à prova. Será que Deus está no nosso meio? Vamos voltar, porque acho que Deus nos esqueceu. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Murmurar, a cobiça relacionada ao descontentamento. Parece que nada que nós temos está bom, não é? Porque é o murmúrio do emprego, o murmúrio que Deus me deu para casamento, é o murmúrio de tudo o que eu não tenho. Por que Deus deu isso, não deu aquilo? Ou por que Deus não me deu nada? E Deus fala o quê? E aqui eu afirmo isso. Todos que estão aqui têm o que comer e o que vestir, não é isso? Não é isso? Portanto, vivam contentes. Nós estamos reclamando do quê? Esse descontentamento vem de uma cobiça que Israel teve, por aquilo que ele achava que não tinha e que seria melhor. Mais ou menos como Satanás falou com Eva no Éden, lembram disso? Você vai ser semelhante a Deus. Você não tá completa hoje, você precisa de algo mais. E nós, é isso mesmo, nós caímos como Eva se nós não tivermos na palavra. Se nós não usarmos como Jesus usou na tentação, está escrito. Né? Vimos aqui a idolatria, vimos os textos, né? A imagem é só uma representação. O conceito é a necessidade de satisfação de um desejo ou um anseio pessoal e egoísta, quando estamos no centro da nossa vontade, em desconformidade com o que Deus ordena. Iríamos ver os fortes e os fracos, mas nem acabamos isso, quanto mais o outro assunto, né, sobre 1 Coríntios. Bom, para nós terminarmos o tema, 1 Coríntios tem diversos outros assuntos, né, só para voltarmos aqui nos temas iniciais. 1 Coríntios vocês podem estudar sobre santidade, que vimos algumas coisas, unidade na igreja, sabedoria de Deus e sabedoria humana que nós passamos, crente carnal espiritual, santificação dos galardões. Agora, moralidade, relacionamento entre irmãos, o cristão e a lei, que nos mostra o relacionamento conjugal, liberdade entre fortes e fracos, sustento de pregadores, aprendendo com Israel no deserto, liderança na família, ordem no culto, dons, ressurreição, corpo incorruptível e contribuição na nova aliança. 1 Coríntios, né? Então, vocês provavelmente devam ter estudo até o final do ano, na devocional que vocês devam ter, individualmente, em família, claro que vocês têm, para conhecer o que o Senhor ouve, porque vocês não ficam só com essa horinha aqui na igreja, não, né? Então tá. Porque senão, nós cobiçaremos as coisas más que Israel cobiçou. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos exemplos e pelas advertências. Senhor Deus, muito obrigado por esse plano de salvação em que as sombras puderam nos mostrar o verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Essa salvação de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Essa salvação que nos dá a certeza de termos uma vida eterna com o Senhor. E uma vida eterna que começa agora. Uma vida eterna que começa agora que é conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Uma vida eterna que começa agora, onde adoramos ao Senhor. E isso terá reflexo na eternidade, quando depositarmos nos Teus pés os galardões. Uma vida eterna, Pai, que é uma vida em alegria e em abundância que o Senhor nos dá. E para isso o Senhor nos deixou as orientações, nos deixou as ordens, nos deixou os testemunhos, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito ensine a cada um de nós, para que o Teu nome seja
glorificado nas nossas vidas. Te pedimos isso e te agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.